Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Pauta com André Bandeira, o espaço para a gente discutir saúde, qualidade de vida, empregabilidade, inclusão, enfim, tudo aquilo que é importante para a nossa sociedade. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, não se esqueçam, deixa o teu like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aqui com pessoas que você conheça que precisem receber esse conteúdo. Hoje tenho o privilégio de estar recebendo aqui a doutora Juliana Podes Tavares, geriatra que atua aqui na nossa cidade e que atua com geriatria. Doutora Juliana, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso podcast para a gente bater um papo, conversar um pouquinho a respeito de saúde, conversar um pouquinho a respeito da geriatria e, enfim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu fico muito honrada com o convite e vai ser um prazer a gente poder bater esse papo. Doutora, primeiramente, fala pra gente quem que é a Juliana, por que a Juliana escolheu a geriatria e como é que hoje você veio parar em Piracicaba? Sei que você não é nascida aqui na nossa cidade, como é que você veio parar aqui em Piracicaba? Eu, Juliana, primeiramente eu sou filha, sou mãe e sou irmã, então, e sou esposa também. Eu escolhi, na realidade a geriatria me escolheu, porque toda a minha formação em medicina eu estava voltada para cardiologia. Daí na residência, e sempre gostei da área de geriatria, mas eu sempre falei, quando eu formar, porque você precisa fazer a residência de clínica antes de fazer tanto cardiologia quanto as especialidades clínicas sempre precisa ter uma residência antes. Então, eu sempre gostei de atender os pacientes de mais idade, porque eles são muito complexos, nunca é uma coisa só. Então eu gosto dessa complexidade desse tipo de paciente. Então, como eu queria cardiologia, eu fiz toda a minha formação com base na cardiologia, daí na residência de clínica, eu conheci um geriatra, que é o Dr. Sérgio Colense. E ele foi uma inspiração para mim, porque ele era. Eu não sei explicar, mas alguma chave virou e daí eu virei e falei assim: acho que é geriatria que eu vou me encontrar mais do que na Esse aqui é cardiologia. o caminho que eu quero Esse é o seguir. caminho que eu quero seguir, é essa médica que eu quero ser. E daí, desde então, eu virei a chavinha, daí fui para geriatria, sou completamente apaixonada pela geriatria. Faço outras formações para poder implementar a minha base. Então, eu sempre estou em busca de novos conhecimentos, sempre estou em busca de me aprimorando mais para atender melhor meus pacientes, porque eles não são só meus pacientes, eles são pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém, avós. Então, é nisso que eu acredito. E você me perguntou também como que eu vim parar aqui em Piracicaba. Meu marido trabalha e daí a empresa dele comprou da sede daqui de Piracicaba e daí a gente acabou vindo para cá há 3 anos. Por conta Perfeito. do trabalho do meu marido. E daí, desde então, eu estou muito feliz e adaptada aqui em Piracicaba. Porque as pessoas em Piracicaba são muito agradáveis. Eu sempre me senti muito bem-vinda aqui. Eu pegava, no começo, quando eu pegava um Uber, todo mundo, ai, seja bem-vinda! Todo mundo super simpático e acolhedor. Então, acho que aqui é a cidade que eu vou envelhecer também. Ai, que bacana, ó, pessoal. Vocês que não são de Piracicaba e estão acompanhando nosso podcast, a propaganda, viu? Venha morar em Piracicaba, viu? Piracicaba, tá? Doutora fazendo a propaganda. Ela não é nascida aqui, não é formada aqui, mas tá fazendo a propaganda. Então, vem para Piracicaba. Doutora, fala para a gente um pouquinho mais a respeito da geriatria. O que é a geriatria? É, o foco do atendimento, a senhora colocou aqui que a geriatria ela abrange muita coisa, né? Mas explica um pouquinho mais para a gente o que é a geriatria, quando a pessoa deve procurar um médico geriatra, ou por que deve procurar um médico geriatra, e quais são as atuações. A senhora também comentou que busca tá sempre se aprimorando em outras funções, outras especializações, para poder complementar
dentro da sua atuação voltada a essas pessoas. Explica para a gente um pouquinho mais a respeito disso. A geriatria nada mais é que um médico que é especialista no envelhecimento. Então, a gente sabe cada etapa do envelhecimento que vai acontecer. O ideal de procurar um geriatra, de chamar que na realidade o geriatra, ele é um gestor do cuidado. Então, ele vai gerir o seu cuidado ao longo da vida. Então, você vai no cardio, você vai no endócrino, você vai em outras especialidades e o geriatra, ele vai centralizar o cuidado. Então, ele vai ser o seu médico. Então, ele conversa com o cardiologista, se for necessário, ele conversa com o endocrinologista, com o neurologista. Então, todas as especialidades que acompanham esse paciente, o geriatra tem que gerir esse cuidado. Então, o ideal de ir no geriatra é a partir de 40 anos de idade para a gente poder programar o envelhecimento, para a gente poder prevenir as coisas que lá na frente vão acabar acontecendo. Então, o ideal de um tratamento preventivo é a partir de 40 anos de idade você já procurar. Mas muitas vezes os pacientes procuram só com 80, acho que agora eu preciso de um geriatra. E tá tudo bem, a gente também acolhe, a gente também atende. Mas assim, para a gente poder programar, para a gente poder saber os seus valores, de como você quer envelhecer, de como você quer ao longo da vida, é para isso que serve o geriatra. O geriatra, ele vai te olhar como um todo, ele não vai te olhar em pedacinhos, porque muitas especialidades acabam se especializando nisso, e é maravilhoso ter essas especialidades, porque a gente não é provedor de todo conhecimento, então a gente sempre precisa de ajuda das outras especialidades, e sozinho a gente não faz nada. Mas ter um geriatra para poder gerir todo o seu cuidado, Para poder pegar todo esse pacote de todo esse informações ali do exatamente, cardiologista, do neurologista, do reumato, enfim, pegar todo esse pacote e fazer uma administração de tudo para a pessoa. exatamente, porque muitos prescrevem, o cardiologista prescreve o remédio, o endocrinologista prescreveu, e daí o geriatra vai ver se os remédios estão interagindo, se precisa realmente desse remédio, se não Se um não está precisa. conflitando com o outro. Exatamente, porque muitas vezes na geriatria, como eu falei para você, é muito complexo. Nunca é uma coisa só, sempre é uma junção de fatores. Às vezes os pacientes estão desenvolvendo novos sintomas, o médico vai lá e prescreve a medicação para esse sintoma. E daí a gente olha e fala, não, é por conta desse remédio, vamos tirar? E daí tira remédio, o melhor prazer para um geriatra é você retirar remédio. E daí, quando você vai em múltiplos especialistas, você está vendo que a lista só aumenta de medicação. E daí o geriatra serve para isso, para a gente poder enxugar o que é necessário. Não, perfeito. Pergunto isso até porque muitas vezes quando se fala em médico geriatra para a nossa população, as pessoas falam, não, isso é médico para velho, né? Não é para... Eu tenho meus 40 anos, eu tenho meus 50 anos, mas não, geriatra como a senhora colocou, é para quem está com os 80 anos de idade lá e tal, mas não, como a senhora colocou muito bem, então é para fazer um planejamento do envelhecimento com qualidade de saúde, de vida, até porque hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida da nossa população cada vez mais aumentando. Sim. E o importante é que essa expectativa de vida continue aumentando, mas continue aumentando com qualidade de vida, né? Que essa pessoa possa viver realmente e não sobreviver, ela Sim. possa ter essa qualidade nas suas atividades diárias, né? Sim, e por isso que é importante a geriatria, para você envelhecer com qualidade. Porque só envelhecer, todo mundo vai. Mas com qualidade, são só alguns que a gente vai gerindo os riscos e cuidados ao longo da vida. Não, perfeito. Até nesse ponto, a minha primeira pergunta que eu ia fazer aqui, mas a senhora já começou a adiantar, que é a questão como é possível a pessoa envelhecer com qualidade de vida, certo? Qual o maior erro das pessoas aí no envelhecer, enfim, hábitos das pessoas. Gostaria que a senhora pudesse colocar um pouquinho disso hoje na nossa sociedade que a gente vive hoje,
com tamanho estresse, com tamanha correria do dia a dia. Vamos pegar o perfil da pessoa que ela já chega aí nos seus 40, 50, partindo para uma aposentadoria, que na grande maioria das vezes, aquela pessoa que consegue se aposentar ainda pelo INSS, normalmente esse valor ele não reflete a realidade da pessoa, dela conseguir suprir com o valor de uma aposentadoria tudo aquilo que ela tem de custos no dia a dia, seja se ela mora de aluguel, os custos às vezes que elas têm com medicamentos, com o dia a dia, as contas de água, luz, energia, enfim, a somatória das coisas. E isso gera todo um estresse, toda uma forma que muitas vezes tira justamente essa qualidade de vida da pessoa. O que a senhora nos fala a respeito dessa questão da importância do envelhecer com qualidade de vida e a importância do médico geriatra entrar, participar desse processo? Eu, como médica geriatra, a gente é capaz de ajudar o paciente a gerir o estresse, a gente é capaz de ajudar o paciente a mudar de hábito, porque o hábito que a gente mais tem que mudar e combater para você conseguir envelhecer com saúde e com qualidade é a atividade física. A maioria das pessoas são sedentárias. E às vezes, eu como geriatra, eu viro e falo assim, vamos começar devagar. Eu sempre começo devagar, porque senão a pessoa desiste. E hábito é uma construção diária. Não adianta a gente virar e falar assim, porque eu vou fazer hoje, e vou fazer amanhã, e vou fazer depois, eu vou fazer todo dia. Não vai, porque a gente não consegue, por conta do estresse, por conta do dia a dia, porque precisa gerir muitas coisas ao longo do dia. Então eu sempre falo assim, vamos começar com 5 minutos, uma vez na semana, depois na outra semana a gente passa para 2 vezes, e a gente vai aumentando ao longo do tempo até a gente chegar no ideal. Atividade física, o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 150 minutos de atividade física de moderada a intensa na semana. 150 minutos na semana. Na semana. Se você for colocar, é muito tempo para você poder. Só que se for mais ativo, você não pegar o elevador, você ir andando a escada, já melhora Tudo isso muito, já vai ajudando. Às vezes, eu não consigo. Vai até a praça. Na praça você vai encontrar outras pessoas, você vai aumentar a conexão social, que também é importante para o envelhecimento. E você vai conseguindo gerir essas situações e hábitos durante a consulta. Depois a gente conversa, a gente fala, eu tenho que ver o que encaixa em cada paciente, porque cada rotina é diferente. Então a gente tem que ir alinhando e tem que alinhar as expectativas também. A atividade física é uma delas, mas tem alimentação, tem o sono, tem o estresse, tem a espiritualidade, que são importantes. Tudo acaba se interagindo, né? Sim, audição, visão. Tem muitas coisas que a gente precisa gerir para a gente poder conseguir envelhecer saudável. Então, são muitas nuances, são muitas coisas que a gente precisa fazer, mas com um pouco por dia a gente já consegue muito. Não, perfeito. Até pergunto isso por conta essa questão da idade, né? Muita gente pensa, não, médico geriatra é só pro idoso lá, para os seus 70 anos, 80 anos e tal, mas quando que começa a pessoa a envelhecer? Quando a senhora colocou, a pessoa já deve começar a procurar a partir dos 40 anos, já é interessante nessa faixa etária, mas vamos dizer assim, existe uma idade, seria os 40 anos ou uma outra faixa etária, onde é considerado que a pessoa já começa a envelhecer a partir daquela idade, ou também depende de cada pessoa? Não, geralmente a partir dos 40 anos a gente já começa a perder músculo. Perfeito. A partir de 40 anos, por isso que a gente fala, 40 anos é o ideal para você procurar o geriatra, para você não perder músculo.
para a gente conseguir fazer os ajustes necessários para você não perder músculo. Porque o músculo nada mais é que a poupança do seu envelhecimento com autonomia. Essa questão da pessoa fazer entre aspas, a poupança dela com a musculatura, né, porque a partir dos 40 ela vai perdendo essa musculatura. Então, o quanto é importante ela cuidar disso, a partir dos 40 anos ela começa esse processo, vamos dizer assim, entre aspas, de envelhecimento. Então, o quanto é importante ela fazer essa atividade física para Sim, manter essa musculatura, para, por consequência, acredito eu, não comprometer estrutura óssea dela e outras estruturas do corpo humano. Seria isso, sim, a né? estrutura óssea, a saúde cardiovascular, que tem tudo a ver com a atividade física, mas não é só atividade física. Tem outras questões, alimentação, o sono, como eu já tinha falado, o estresse, a gente conseguir gerenciar o estresse, as conexões sociais, a visão, a audição. Então, nunca é uma coisa só, Ainda, sempre é a junção. mas ainda só dentro dessa questão da parte física, a gente ouve muita gente falar a respeito da importância da pessoa fazer atividade física e fazer musculação É importantíssimo. para ela poder, acredito que vai justamente nisso do que a doutora falou, do manter a musculatura, do ganhar uma musculatura. De repente não precisa virar um atleta, um fisiculturista, mas ela precisa manter a estrutura muscular necessária para ela ter a qualidade de vida necessária. E nisso, realmente, a musculação ela é uma atividade física recomendada. É recomendada e importantíssima. Além dos 150 minutos de atividade física, que é aeróbica, o que você escolher da sua preferência, precisa de 2 vezes, pelo menos na semana, de atividade resistida, que é a musculação. Então muita gente acha: "Ah, porque eu vou na academia eu vou ficar marombado". Não, você vai na academia para você preservar o seu músculo, Perfeito. para Para não, você não para perder. você não perder. Ganhar músculo é muito relativo, mas assim, a gente tem que fazer a musculação e tem que progredir carga. Não adianta eu continuar com 1 quilo, "Ai, tá ótimo, eu tô fazendo musculação". Não, você tem que ir para 1, daí depois você vai para 1,5. Então você sempre tem, com orientação, é claro, não adianta você querer fazer musculação sem orientação, Sim. porque senão você vai lesionar. Então é importante um educador físico ou um fisioterapeuta estar ali do lado para poder auxiliar. A movimentação, porque se você fizer a movimentação errada, você acaba lesionando, mas que precisa ir progredindo a sua carga, para você poder até ganhar um pouquinho de músculo, mas preservar, que é o mais importante. Não, perfeito. Então, além dessa atividade aeróbica, que seja uma caminhada, a pessoa sair, sei lá, dar uma volta no quarteirão, ao invés de o mercado é próximo, ao invés de ir de carro, vai caminhando até o mercado, volta caminhando. A questão a pessoa trabalha num prédio, sobe a Sobe a escada, desce, escada. desce a escada, não usa só o elevador, né? São todas as questões, todos os hábitos, como a senhora colocou, né? Hábitos que a pessoa tem e que já ajudam no dia a dia nessa questão do cardiovascular, do aeróbico, enfim, dessa necessidade que a pessoa tem do praticar realmente a atividade física, certo? Mas como a senhora colocou, a não é só o atendimento por conta da idade, enfim, são vários requisitos, várias questões que se juntam no atendimento da geriatria. E hoje em dia, pelo formato como a gente vive, esse dia a dia corrido, tudo, a questão psicológica, acredito que é um ponto muito forte também, que precisa ser abordado, e Sim. que dentro da geriatria também é uma forma, é um ponto abordado com o paciente do médico geriatra. Sim, essa é uma das partes que a gente mais aborda do dia a dia, porque a sua parte psíquica, a parte psicológica da situação pode imitar outras doenças com maior gravidade. Às vezes uma depressão pode imitar uma demência.
Ai, porque eu tô esquecida, porque são coisas e às vezes a pessoa tá depressiva, porque às vezes a depressão não é só uma tristeza. Fala: "Ai, mas eu sou feliz, como que eu tenho tudo". Mas tudo bem, você pode ter tudo, mas às vezes você pode ter a depressão. A depressão é uma doença e tem tratamento. Então a gente como geriatra, assim como os psiquiatras, como neurologistas, a gente tem que olhar para essa parte, porque é importante, porque você é uma pessoa que tem sentimentos, que tem lutas, então você pode ter tudo, mas às vezes você não está bem, porque você tem uma doença que precisa de tratamento. Então o geriatra também olha para essa parte, porque às vezes muitos pacientes: "Ai, porque eu estou esquecendo, porque eu não estou me lembrando, tá prejudicando o meu dia a dia". E a depressão às vezes pode imitar esses esquecimentos, e daí é diferente o tratamento da depressão com o tratamento da demência. E a demência, para a gente poder fazer o diagnóstico de demência, além da clínica, a gente precisa ter o que a gente fala perda de funcionalidade. Então a gente exclui todas as possíveis causas, de demências reversíveis que a gente fala, que é depressão, que é a vitamina B12 baixa, então a gente solicita vários exames para a gente chegar no diagnóstico de demência, o paciente tem que ter uma alteração no teste cognitivo e tem que também ter alteração na funcionalidade dele. Ele fazia, por exemplo, ele separava os remédios dele e ele parou de fazer porque ele não consegue. Então isso a gente já considera uma perda de funcionalidade. E às vezes a depressão pode atuar do mesmo jeito. E daí você trata a depressão, daí você reavalia e você fala: "Ai, não, não era só a questão da depressão mesmo". Então a gente tem que olhar também, tem que ter um olhar super cuidadoso, porque o paciente com depressão, às vezes, ele não ele muitas vezes o paciente fala: "Ai, não, tá tudo ótimo". E você vai indo a fundo, vai conhecendo e vai vendo que não tá tudo bem. Não tá nada ótimo, né. Exatamente. Então, você tem que estar muito atento para isso. E aquilo ali vai influenciar N outras coisas, né. Sim, Ela estando em depressão e não reconhecendo essa situação, muitas vezes vai refletir para o físico, no psicológico diretamente, mas nas atividades do dia a dia e nesse envelhecer da pessoa, isso com certeza sim, vai afetar essa pessoa, né. sim. E nesse ponto, doutora, seria possível falar hoje, existem dados ou estudos, ou na própria observação da senhora do dia a dia na sua atuação, do que de repente mais afeta as pessoas no seu envelhecer ali, na qualidade de saúde das pessoas? O que mais, hoje em dia afeta essa qualidade da saúde das pessoas? Acho que a principal delas é o sedentarismo. Sedentarismo. É, que daí tem estudos falando que até 30% de pacientes que não fazem atividade física, eles podem vir a desenvolver doenças, e outras alterações. Porque a atividade física, ela não serve só para preservar o músculo, ela serve também para bem-estar emocional, ajuda a prevenir a depressão. Então a gente trata a depressão com remédio, mas tem outras coisas envolvidas para a gente poder melhorar esse paciente, porque o remédio, eu sempre falo, o remédio é só uma muleta, ele vai estar lá do lado, mas quem vai andar é você. Então, para a gente conseguir andar e no futuro a gente não precisar da muleta, a gente precisa mudar as coisas em torno. Aí entra a questão dos hábitos das pessoas, seja na alimentação, seja na atividade física, enfim, no cotidiano da pessoa. E um ponto que a senhora colocou, que eu acho que é extremamente importante no envelhecer, e eu vejo que a pandemia ela fez um malefício danado para a nossa sociedade nesse ponto, porque a gente teve naquele momento da pandemia, que era uma coisa que ninguém sabia o que era, ninguém sabia
para onde ia evoluir, o que ia acontecer. E quando até muita gente comenta, né? Quando começou a pandemia ali, decretou a quarentena. Pô, todo mundo imaginava quarentena, 40 dias e depois tá tudo ok. De repente, essa quarentena se estendeu de uma forma assim, desproporcional. E não saia de casa, se você puder, não saia de casa, fique em casa, use máscara, isso, aquilo, tal. E, lógico, estava se lidando com uma coisa completamente desconhecida da humanidade, né? A gente passou Sim, por uma coisa que foi uma situação que afetou o planeta todo, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, como é que aquilo podia evoluir, o quanto podia piorar, etc. A gente via cenas na televisão de forma terrorista, era um negócio absurdo, e principalmente os mais idosos se recolheram em casa, ficaram em casa, deixaram de ter o convívio ali no dia a dia. Muitos deles frequentavam grupos de idosos, tinham ali as suas atividades até de jogar um bingo por semana, fazer uma socialização, conversar, sentar no banco da praça e jogar conversa fora, ficar batendo papo ali, mas tudo isso promovia a saúde mental dessas pessoas, porque a sim, pessoa saía de casa, mesmo que pouco, de repente, mas ela caminhava um pouquinho, ia até a sim. praça, sentava no banco, tomava um pouquinho de sol, tinha contato ao ar livre ali, conversava com outras pessoas, então isso promovia a sanidade mental também, e de repente tudo isso foi cortado, né? Quando se podia, a pessoa fazia o bate-papo online, Online. né? Pela ferramentas de comunicação online e tudo e tal. O quanto isso afeta realmente as pessoas ainda hoje, né? Saindo da pandemia, depois podendo retornar às atividades, a gente vê que muita gente não conseguiu retornar. Aquilo afetou muito as pessoas, e não só idosos. Sim. A gente vê inúmeros impactos disso nas nossas crianças, na evolução dela, que não puderam frequentar a escola naquele momento, não tinham a socialização e tal. Mas, principalmente, quando a gente falando de pessoas mais experientes, mais idosas, o quanto isso impactou e o quanto ainda impacta as pessoas, toda essa questão da socialização. O isolamento social por conta da pandemia foi devastador para a maioria dos nossos pacientes. Eu fiz residência lá na USP, no HC. Então, eu comecei fazendo a residência, ainda estava na pandemia. Então, já estava aliviando, mas ainda tinha pacientes que a gente precisava ainda utilizar máscara o tempo inteiro. Então, eu peguei essa transição, e o impacto negativo que teve da pandemia foi devastador. Então, como você mesmo falou, muitos pacientes acabaram se isolando, não conseguem mais socializar, também por conta do medo, porque o Covid trouxe muito medo, porque o desconhecido assusta. E a gente não sabia dos efeitos que iam ter. E cada hora aparecia uma notícia. E o grupo de risco é tal, o grupo Isso, de risco é não sei o quê. As crianças e os idosos são o grupo de risco. As pessoas com problemas pulmonares também. Então, cada novo dia tinha uma notícia devastadora. E você via pacientes jovens que não tinha nenhuma comorbidade é, morrendo por conta do Covid. exato. Então isso assusta. Porque você fala assim, mas ele não tinha nada. Porque é uma doença, porque o Covid ainda está aí. Sim, Só que ele diminuiu a força por conta da vacinação. Então, você pode ter o Covid, mas você tem um Covid muito mais brando. Então, o medo do desconhecido assusta, e os efeitos psicológicos a gente continua vendo no dia a dia. Então, a gente tem que tentar lidar com o paciente, às vezes que o paciente não consegue sair de casa, a gente tem terapias, tem a psicóloga, tem a terapia cognitivo-comportamental, para tudo auxiliar esse paciente a voltar à vida normal.
Então, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para lidar com os pacientes que estão resistentes a a esse medo que a pandemia trouxe. Então, a gente só vai saber lá no futuro, mas, a princípio, os efeitos foram muito negativos. Pacientes que estavam bem, que estava com a sua rotina em dia, muitos pacientes avançaram na demência por conta do isolamento social. Muitos pacientes pioraram muito, principalmente a parte cognitiva. Então, a gente ainda vai lidar isso com o problema da pandemia por décadas. Uhum. Não vai ser 1 ano, 2 anos. Então, a gente ainda está lidando com os problemas que a pandemia trouxe. E daí a gente vai tendo que ajustar conforme cada paciente, conforme cada situação também pede. E é lógico que cada pessoa também tem a sua individualidade no como lidar com as situações, né. A gente tem, de repente, inúmeras pessoas que, de repente, perderam uma pessoa muito próxima, perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu um pai, uma mãe, um irmão naquele momento, e cada um reage de uma forma, né. Muitas vezes a pessoa se isolando realmente, ou outras vezes só tendo convívio ali com as pessoas da casa, tal. E o quanto é importante essa pessoa conversar com outras pessoas, manter a sua sanidade mental, e isso se dá através dessas conversas, desses contatos, dessa interação social no dia a dia. Eu vejo isso até como uma necessidade de políticas públicas realmente Sim, voltadas a essa questão, para incentivar essas pessoas a saírem de casa, a a terem esse contato ao poder público de alguma forma, ajudar e nesse sentido até, de repente, em parceria com, convênios médicos, etc., justamente para promover esses encontros, essas atividades físicas, assim, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, doutor, mas de repente as atividades físicas mais básicas, que seja sentar numa mesa e bater papo, eh, ter uma interação, seja com um jogo, uma leitura, uma troca de ideias, de experiências, mas entendo eu que tudo isso é válido no sentido de promover a saúde dessas pessoas, não é? é importantíssimo. É Tá. importantíssimo essa interação social. Lá em São Paulo tem o Centro Dia, que os pacientes vão, passam um dia interagindo com o grupo, seria maravilhoso ter políticas para a gente conseguir instalar em cada cidade centros dias que os pacientes consigam se socializar, fazer arte, fazer música, é muito importante e isso ajuda muito a promover um envelhecimento. E nesse ponto, doutora, ah, a gente falado que cada pessoa tem ali a sua forma de reagir, mas a importância das políticas públicas voltadas a promover essas atividades, mas também de quem está do lado dessa pessoa ainda. O papel da família, como é que é o papel da família nesse trato, nesse lidar com a pessoa idosa? Assim, eu tenho muitos pacientes, que a família é o principal cuidador, então ele é responsável por esse paciente. Muitos pacientes são dependentes, então o cuidador fica muito sobrecarregado. E daí o que a gente precisa é cuidar também do cuidador, Sim. cuidar desse filho. Esse filho também tem que ter um tempo dele, tem que viver. O cuidar da pessoa que cuida, né, o cuidar de quem cuida. Exatamente. Se você não cuidar de quem cuida, o paciente não vai ser cuidado. Porque essa Porque o pessoa não vai ter cuidador saúde para. não vai ter saúde, vai estar estressado, vai perder a paciência. Então, às vezes, muitos pacientes são tidos como, ai, porque ele é teimoso. Não, você está invadindo a autonomia dele. Você está virando e fala assim, ai, vai tomar banho. Mas eu não quero tomar banho agora. Ai, porque ele é teimoso. Não é.
É autonomia, você está invadindo a autonomia dele. Então, você tem que lidar também com o cuidador, com os filhos, com noras, com tudo que estão sobrecarregados por conta desse paciente. Então, você também tem que criar políticas, às vezes grupo de apoio. Falar, uma vez na semana vamos ter o grupo de apoio para os cuidadores. Lá em São Paulo a gente tem grupos de cuidadores para diversas patologias. Acho que o cuidador principal, principalmente do paciente que tem uma demência, é muito grande a sobrecarga. Porque a demência, muitas vezes, o paciente não sabe o que está fazendo. Muitas vezes ele não lembra, ele não sabe, daí você acha que ele está te provocando, mas não, é por conta da doença. Então, o cuidador fica muito mais sobrecarregado. Então, por exemplo, lá em São Paulo, tinha grupos de apoio para os cuidadores. Então, você conversar sobre isso com outra pessoa que também está na mesma situação, dá um alívio. Você fala assim, eu não estou sozinha. Tem outra pessoa também que passa pelas mesmas coisas. E você conversar sobre isso, sobre as suas dores, com uma pessoa que te entende, que sabe o que você está passando, muda muito o jogo. Não, e a senhora falando desse ponto do entrar na privacidade da pessoa ali, né? Vamos pegar um exemplo simples. A gente tá entrando num período de mais frio, né? Quando a gente está no calor, de repente essa parte toda é mais fácil, mais prática, porque, por exemplo, para tomar um banho, a qualquer hora é hora, porque está Tá calor, não calor, tem problema, sim. tal. Agora, quando você vai chegar nesse período que é mais frio, tudo tal, pô, tem que entender que não é porque a pessoa tem ali um cotidiano ali de tem que tomar o seu banho às 8 horas da manhã, às 9 horas. Peraí, de repente pode adaptar isso, vamos colocar esse banho para um pouco mais tarde, ou para a hora que a pessoa quiser, ou se sentir melhor Sim. para fazer esse banho, justamente um pouco por conta do frio, um pouco da, da individualidade da pessoa, do como ela está se sentindo melhor, né? Até falo isso por uma experiência própria. Esse ano aqui eu completo 30 anos que eu sofri um acidente, que eu me tornei cadeirante e me tornei lá atrás, num primeiro momento, praticamente completamente dependente de outras pessoas no me ajudar. E confesso para a senhora, doutora, como era incômodo para mim difícil. essa questão de um dia para o outro, num dia eu ser completamente independente e no outro dia eu passar a ser completamente dependente de outras pessoas, né, para se tomar um banho, tudo tal. E aí entrava nessa época de frio, putz, tinha que acordar cedo para ir para o banho, para fazer a higiene, para fazer isso, aquilo tal. E não é Não é simples essa fácil. coisa. Não é fácil. Você perder a sua dependência, ser dependente do outro para fazer as atividades básicas, como tomar um banho, ir ao banheiro, é horrível. Porque perde toda a sua independência. Às vezes perde quem você é, de você depender dos outros. E acho que ninguém gosta de depender dos outros. Com toda certeza. É horrível. Mas a gente consegue adaptar. Falar, eu não quero tomar banho hoje. Tá tudo bem você ficar um dia sem tomar banho. Limpa as partes e Sim. tá ótimo, tá tudo bem. Ainda mais nesse frio que estamos aqui em Piracicaba. Tá tudo bem. Não adianta você querer forçar uma coisa. Você vai criar briga, gerar estresse por uma coisa simples. Falar, é porque eu não quero. Tá tudo bem. Depois a gente tenta de novo. Não adianta você querer ficar entrando em uma briga todo dia. E daí já vai gerando estresse. Daí o paciente fica mais irritado, você fica mais irritado, daí fica um estresse total. Daí um dia que é para ser tudo bem, que é para ser um dia legal, acaba se tornando um dia muito difícil. Não, perfeito. E assim,
dentro até desse ponto, né, para mim, na nossa casa, na nossa família, a gente está vivendo um momento agora onde a gente tem também, né, e para mim, às vezes é um pouco complicado de eu falar dessa situação, porque, por exemplo, hoje a minha mãe, ela está vivendo um momento mais difícil, tá com uma situação da saúde dela bem mais debilitada, dependente do auxílio, né, dos filhos, dos cuidadores que estão ali dando um amparo para ela. E lá atrás, quando aconteceu esse meu acidente, basicamente quem dava esse amparo para mim era Era ela. ela. Ela que estava do meu lado, passou todo o período, desde o dia que eu entrei no hospital até quando eu tive alta para voltar para casa, era ela que estava do meu lado me auxiliando, fosse com de repente eu ia tomar um banho assistido ali pelo enfermeiro no hospital, mas minha mãe tava de olho ali, estava sempre acompanhando. Precisava passar a sonda para fazer o esvaziamento da bexiga. Ela aprendeu a fazer tudo, Aprende. tudo para poder cuidar do filho dela. E de repente hoje, essa autonomia, infelizmente, ela perdeu por uma força maior, um problema de saúde que ela desenvolveu e que ela está. A gente não tem como fazer uma cirurgia, porque pela idade dela e pela característica do problema, não tem como acessar o ponto ali através de uma cirurgia. Então a gente tem que fazer os cuidados paliativos do dia a Uhum. dia, mas de certa forma está afetando ela. E a gente vê o quanto isso, de certa forma, até no próprio psicológico dela afeta, porque a mente dela está perfeita, ela está conseguindo pensar tudo, raciocinar, acompanhar tudo, mas está com um pouco de dificuldade de audição, está com um pouco de dificuldade na comunicação e o próprio deslocamento dela, né, a movimentação dela. Então, para tomar o banho, para fazer a higiene, já está mais comprometido. E a gente vê o quanto uma coisa, de repente, vai levando a outra, né? Mas a gente tem aquela angústia, aquela sede dos filhos ali, querer proporcionar a, a maior qualidade de vida, né? Então, até me perdoe um pouquinho, Imagina. mas como os filhos lidarem com isso. É muito difícil essa situação, porque vocês estão vendo alguém que você ama passar por isso. Então, quando é alguém que a gente ama muito, principalmente são os nossos pais, que eles amam a gente incondicionalmente, e o recíproco é verdadeiro, a gente vê eles sofrendo por conta dessa perda de autonomia, e você vê que às vezes você não tem a resposta, a sensação de impotência que a gente fica, fala assim, mas eu não posso fazer nada. Não. Mas você já está fazendo muito, muito. Dando um amparo, dando cuidado, estando do lado, já é muito. Então, eu não quero que vocês sintam que vocês são impotentes. Não. Vocês estão do lado dela, vocês estão dando todo o apoio que ela precisa. É o que ela precisa no momento. É disso que ela precisa. E ter vocês por perto, ter com quem ela possa contar, isso é o mais importante. É o que a gente pensa, né? Da gente poder estar do lado dela, né, nesse momento, mas o mais importante, né? Às vezes quando a gente vai para uma consulta médica, é, e aí acaba tendo, às vezes, a mesma resposta, quando muito, às vezes alguma mudança de medicação para alguma coisa mais específica e tal, mas a importância de se ter o atendimento humanizado por parte do médico, né?
E aí, nesse ponto, a gente leva para todas as especialidades, desde do cardio, o neuro, o urologista, enfim, o quanto é importante, principalmente quando a pessoa tá fragilizada, se ter esse atendimento humanizado, poder conversar com a pessoa e conversar com os filhos que estão muitas vezes vivendo, filhos, a família ali, né, vivendo isso de perto, para poder realmente proporcionar para essa pessoa essa maior qualidade de vida dentro do quadro possível da Sim, pessoa, né? sim. É isso que é importante no cuidados paliativos. Muita gente acha que só nas semanas que antecedem a morte que serve o cuidados paliativos. O cuidados paliativos, a gente entra quando tem uma doença que é incurável, quando tem uma doença ameaçadora de vida. Então, cuidados paliativos não é só para quando você está na fase final de vida. É muito antes disso, porque o cuidados paliativos, ele consegue abordar todos esses temas com muito cuidado e zelo. Então, a importância de você ter o cuidados paliativos é você não. Porque entrou em cuidados paliativos não vai fazer nada. É completamente o contrário. É você dar conforto para esse paciente e não fazer medidas desnecessárias que vão causar mais sofrimento. Então, a importância do cuidados paliativos é você dar conforto, é você dar qualidade. Então, muita gente, porque entrou em cuidados paliativos não vai fazer nada. É um erro muito comum, que daí entra só em cuidados paliativos quando tá morrendo. E não, a gente entra para a gente poder cuidar, dar conforto, escutar, porque muitas vezes as pessoas não escutam o que está sofrendo. E, E isso é importante, você ter essa escuta ativa. não, sem dúvida. Mas tem um outro ponto também, doutora, da gente pensar no sentido de que a gente quer oferecer o melhor cuidado possível, a gente quer oferecer o tudo, mas também dentro do possível tem que se preservar, imagino eu, preservar a individualidade da pessoa, Sim, respeitando sim, e vou usar o termo aqui a gente pensa numa super proteção, né, daquele idoso, daquela mãe, daquele pai, daquele avô, e até onde que vai, de repente, o limite ali entre o cuidado e a a superproteção. superproteção? É muito comum os filhos quererem superproteger, colocar numa redoma de vidro esse Isso, paciente. Não, porque nada vai atingir, não vou deixar fazer nada, porque eu vou fazer tudo. Só que você está invadindo a autonomia desse paciente. Você, às vezes, você cruza, essa linha é muito tênue, muito, do que você pode, até onde você pode ir. É no dia a dia que a gente vai descobrir até onde a gente pode ir. E essa superproteção, às vezes, prejudica mais do que deixa o paciente viver. Então, às vezes, essa superproteção, o paciente fica mais deprimido, porque você está proibindo ele de fazer as coisas. sim. Só que tem algumas intervenções que a gente tem que fazer que é para o bem. E daí, às vezes, tem pacientes que não podem dirigir. E daí você tem que dar esse freio. Fala, não, infelizmente, você não tem mais condições de dirigir porque você coloca em risco você e as outras Isso. pessoas. Então, isso não é, às vezes, super proteção. Às vezes é porque precisa. É o cuidado, É o cuidado, necessário, é né? necessário. Tem que acontecer aquilo ali, né? Quer ir a tal lugar? Agora a senhora vai de motorista particular. Agora eu vou. Exatamente. Agora você não pode mais dirigir porque Isso, você não tem. E tá tudo bem, só que você não deixa ela perder a liberdade de ir para os lugares. Você fala assim: temos outra alternativa. isso. Você vai de motorista. Eu vou ser o teu motorista aqui. Sim, Você vai no banco do passageiro agora. exatamente. Então, essa linha é muito tênue. Então, a gente tem que tomar cuidado para não proteger demais e a pessoa perder essa autonomia. Porque é uma pessoa.
tem suas Sim. vontades, tem seus interesses. Então a gente tem que preservar isso. Porque é uma pessoa que já viveu um tanto. Tem muita bagagem, tem muita história. E voltando um pouquinho na nossa conversa, doutor, no começo do bate-papo, a gente falou um pouquinho a respeito de remédios, de medicamentos, né? E que também faz parte da atribuição de um médico geriatra, essa questão do balancear esses medicamentos, né? O quanto lidar, porque, como a senhora colocou muito bem, às vezes vai no cardiologista, dá um determinado remédio, vai no neuro, dá um determinado remédio, vai no uro, dá um determinado remédio, e, enfim, às vezes esses medicamentos podem, às vezes, colidir um com o outro, o efeito de um entrar no efeito do outro, e aí, às vezes, aquilo que ajuda pode, às vezes, até Atrapalhar. piorar ou Uhum. atrapalhar a, a conduta, o tratamento dessa pessoa. É, como é que se dá essa questão do lidar com esses medicamentos? Porque imagino eu que não deve ser uma coisa muito fácil, com a gama de Não, medicamentos que a gente tem hoje no, no, não. no mercado, não é uma coisa fácil de se lidar com isso, né? Sim, mas graças a Deus existem ferramentas, tem inteligência artificial para ajudar a Que auxilia gente, nesse ponto. tem programas que a gente coloca as medicações, qual interage, qual não. Às vezes temos que fazer interações, mesmo que fala assim, não, não pode esse com esse, mas a gente vai indo, porque a resposta de cada remédio varia muito, muito, de paciente para paciente. Então eu nunca posso dar a mesma coisa para Não, o não tem paciente. uma receita de Não bolo, tem, né? não É cada existe. um. É cada um. Cada receita é exclusiva sua. Porque se a gente colocar todo mundo na mesma receita, vai dar ruim. Uhum. Porque varia muito. Tem antidepressivo que vai bem em você, não vai bem para outra pessoa, daí a gente tem que mudar, porque às vezes o efeito colateral é muito intenso. Então a gente tem que ir indo. E a geriatria, a gente faz esse ajuste fino. A gente consegue virar e falar assim, e na geriatria a gente vai devagar, mas a gente vai. E às vezes a gente tem que ir para trás. Falar, não, não deu certo esse, vamos tentar outro. Às vezes vale dar um passo para trás, Para a gente poder seguir para repensar para frente. poder reiniciar essa Sim. caminhada, né? E graças a Deus a tecnologia está aí para a gente utilizar com bom discernimento para a gente poder alinhar também. Porque é muito medicamento. Cada mês surgem medicamentos novos e daí a gente tem que estudar. Por isso que a gente sempre tem que estar alinhado com esses novos conhecimentos, com as novas diretrizes que vão saindo. Então a gente tem que ir alinhando, mas daí vai do paciente. E a demanda, eu imagino que cada vez tá maior, como a gente falou já no nosso bate-papo. As pessoas estão envelhecendo, estão tendo uma perspectiva de vida maior, então, por consequência, né, até tempos atrás, talvez a gente não ouvisse tanto falar na geriatria. Hoje se Sim. ouve mais, é porque a gente tem mais pessoas participando da nossa sociedade, mais pessoas idosas e também mais pessoas ativas na nossa Sim. sociedade, trabalhando, até por conta de repente do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que é mais tranquila, de repente ela se aposentou, realmente ela se dá bem, ela quer ficar na casa dela, quer cuidar das coisinhas dela, ou quer, é, como se fala muito, né? Eu quero ir para um sítio, ficar E lá no ficar no sítio, sítio. vou cuidar das galinhas ali, fazer as minhas coisinhas, pô, mas tem aquela pessoa que não, tem aquela pessoa que quer estar na ativa, quer tá no meio da muvuca, no meio da atividade, quer tá trabalhando ativo, se sentindo produtiva Útil. para a sociedade, Sim. né? Como é que é balancear isso no dia a dia com todos os pacientes da senhora? Ó, eu vou falar por experiência própria. Meu pai tem 70 anos e meu pai trabalha até hoje, todos os dias. Meu pai acorda às 4:30 da manhã.
todos os dias. E ele trabalha, inclusive, no final de semana. Se você tenta ir reduzindo, porque Uhum. você vai ficando mais devagar, é natural. Você, às vezes, demanda um pouco mais de tempo de fazer as coisas que você fazia mais rápido, o processamento vai diminuindo um pouco mais. Então, você vai tentando reduzir. E pacientes muito ativos, se você tira toda, ele, ele endoece. Aí que ele fica Daí que doente, ele né? fica doente. Daí é pior. Então você tem que ir reduzindo. A gente pensa que tirando aquela carga dele do dia a dia, a gente tá ajudando, e muitas vezes não, é o Não é, contrário, você né? está atrapalhando. Então você tem que falar assim, você tem que ir indo com jeito, avaliando, falar, você não acha que tá reduzir um pouco a carga de trabalho, não precisa trabalhar, levantar às 4:30 da manhã, 5 horas. Fazer uma coisa gradativa, né? Exato. E muitos pacientes, após a aposentadoria, decaem por conta disso, Aham, porque eles não se sentem mais produtivo. E daí a gente tem que arrumar estratégias para eles se sentirem produtivos. perfeito. Então a aposentadoria é um grande marco nos nossos pacientes, porque eles se perdem. Então, às vezes, antes da aposentadoria, a gente já tem que começar a conversar sobre isso. E qual que é seu plano para depois que você aposentar? Daí tem aqueles pacientes. Não, quero ficar no sítio, mas às vezes, muitas vezes, eles não aguentam. Sim. Aguentam um mês. Daí no outro mês Já tá de volta e já tá tá de procurando o que volta. fazer. Exatamente. Então a gente também tem que ter estratégias para esse paciente, para ser mais ativo, às vezes ensinar, porque o conhecimento que ele Sim. tem é melhor às vezes que do livro. O livro só complementa. Ele poder passar isso à frente, Sim, essa experiência que ele tem, né, sim, da prática dele, né? sim. Então a gente tem que avaliar essas opções e vai variar muito de que cada paciente faz, de que quer fazer. Então a gente tem que respeitar isso também. E pegando esse ponto que a senhora colocou, do teu pai, dele acordar aí às 4:30 da manhã para ir fazer as atividades e tal, mas é verdade, doutora, procede a informação de que a pessoa, de repente, com mais idade, ela necessita menos de sono, menos de tempo para dormir, ou isso varia de pessoa para pessoa, porque o sono também faz parte do cuidar da nossa saúde, né? A gente tem que ter aquele período de descanso, de repouso, tanto do corpo como da mente, para no outro dia tá bem, tá Sim, enfrentando o cotidiano, mas essa questão da diminuição do tempo que a pessoa usa para dormir. É mais comum realmente a pessoa mais idosa ela não ter tanta necessidade de sono, ou isso varia muito de pessoa para pessoa? não, tem essa questão que altera o sono com o envelhecimento, então às vezes você dormia 6, 7 horas, você passa a dormir 5, 6 horas. Então acaba tendo essa redução, mas daí muitas vezes ao longo do dia, você tem necessidade de fazer os cochilos. Perfeito. Então o corpo vai te avisando que E, ele precisa de mais descanso. e aí vai se equilibrando com Sim. esses cochilos, com Sim, esse mas o descanso ali. cochilo nunca pode passar de 1 hora, no máximo uma meia hora, porque senão atrapalha o Vai sono. prejudicar depois. Exato. Então Perfeito. você tem que fazer esse Esse equilíbrio. controle. Sim. E daí tem também alimentação que prejudica o sono, que é ruim. Então são várias nuances que a gente precisa avaliar também. Então, a atividade do geriatra é uma coisa que engloba Tudo, praticamente tudo tudo, da vida da pessoa, né? tudo. E a gente precisa saber qual que é a sua bibliografia, para a gente poder saber os seus valores, o que você quer, o que você não quer. E a gente nunca pode invalidar o que você quer. A gente sempre tem que virar e falar assim: tudo bem, é isso que você quer, a gente vai seguindo nessa linha. A gente não pode colocar os nossos valores
em cima dos valores dos outros. A gente tem que respeitar. Que às vezes o seu valor é diferente do meu. E tá tudo bem. Sim, sem dúvida. Mas a gente tem que virar e falar assim, não, tá tudo bem. É diferente. Então você tem que respeitar isso. Perfeito. E, doutor, esse bate-papo nosso aqui é muito, muito gostoso, muito salutar, a gente poder levar informação às pessoas falando de qualidade de vida, principalmente quando a gente fala em qualidade de vida no envelhecimento das pessoas. Mas gostaria de poder estar conversando com a senhora aqui o dia todo, mas se Deus quiser, aí logo, logo vamos poder marcar uma volta, um outro bate-papo para a gente poder dar continuidade aqui nessa nossa conversa de hoje. Mas a gente está partindo para esse encerramento, que a senhora colocasse para o pessoal que está nos acompanhando, obviamente através das redes sociais, aí, através do YouTube, isso não fica só aqui em Piracicaba, vai para os 4 cantos do país, fora do país. Qual o conselho que a senhora dá como uma profissional que atua na área? Qual o conselho que a senhora dá para aquela pessoa que quer envelhecer bem, que ela quer envelhecer com qualidade de vida? Nossa, que responsabilidade. Eu acho que a principal mudança é você sair do sedentarismo. Que você saindo do sedentarismo, você consegue mudar os outros aspectos da sua vida. Então, só às vezes você ser mais ativo durante o dia, andar mais, caminhar, subir escada ao invés de pegar elevador, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo ao longo do dia para a gente conseguir virar e fazer a atividade física que está preconizado de 150 minutos, mais atividade resistida, para a gente poder envelhecer saudável, mas a gente não pode esquecer as outras. Então, Perfeito. essa é só uma pequena parte de um todo. Perfeito. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui para a gente bater esse papo, levando essas informações a quem está nos acompanhando, que é de extrema importância. Pessoal, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos aí da doutora Juliana, como é que você pode fazer para, de repente, chegar até a doutora, ter um contato, às vezes marcar uma consulta, enfim, tirar uma dúvida na descrição do vídeo. A gente vai deixar todos esses contatos aí para a pessoa poder tá acessando a doutora Juliana, e desde já agradecemos, lembrando a importância de você deixar o seu like, acessar aí, curtir o nosso canal, assinar aí o nosso canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas nesse nosso bate-papo de hoje aí, falando a respeito da geriatria, a respeito da saúde na terceira idade, na melhor idade, no envelhecimento com qualidade de vida. Então, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que precisam receber essa mensagem. E vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast aí em pauta com André Bandeira.